Olá, crianças, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós iremos para a nossa última aula da nossa escola bíblica. Isso aí, nós passamos esse tempo todinho aqui juntinhos e hoje nós vamos para a 15ª lição. E o tema da nossa lição hoje é aula super legal. Bom, essa aula ela foi planejada para nós fazermos lá na igreja, lá na nossa salinha. Porém, devido à atual circunstância que estamos vivendo, nós vamos adaptá-la e vamos fazer assim mesmo de forma virtual. Mas eu espero que vocês aproveitem da mesma forma e que vocês aprendam também, assim como eu tenho certeza que vocês vêm aprendendo durante todo esse tempo, tá bom? O tema então da nossa aula é aula super legal. E o nosso versículo da nossa aula de hoje é esse: dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração. Nosso versículo está lá no livro de Salmo, no capítulo 119, no versículo 34. E com a aula de hoje, nós devemos aprender algumas coisas. A primeira é que nós temos que entender que os profetas foram usados para levar a mensagem de Deus ao povo e aos reis, como diz o tema da nossa revistinha, Profetas e Reis. Então nós aprendemos com o exemplo desses profetas e reis. Nós aprendemos muitas coisas boas com os profetas, mas aprendemos também algumas coisas que os reis fizeram que não agradaram o coração de Deus. Então a gente observa para não fazer, para fazer diferente, né? A gente vai fazer diferente do que a gente viu que é errado. E o outro objetivo que a gente deve saber, deve aprender, é que nós devemos desejar seguir os bons exemplos dos reis e dos profetas. Então, como eu falei para vocês, tiveram alguns reis que fizeram algumas coisas erradas, mas a gente vai ver o que eles fizeram e justamente fazer o contrário. E vamos seguir o exemplo dos bons reis e também o exemplo dos bons profetas. E é isso que a gente tem que, deve ter absorvido durante todas essas aulas que nós tivemos, tá bom? E também, nosso último desafio, na verdade, é explicar a algum familiar ou amigo o que nós aprendemos com as historinhas da nossa revista. Então, nós estamos indo agora para a 15ª história. Essa daqui é a nossa 15ª história. Tá ao contrário para vocês, né? E durante todas as histórias, nós vimos vários acontecimentos, nós vimos vários exemplos. E eu desafio você a contar para algum familiar seu o que você aprendeu. Alguma coisa você aprendeu, não aprendeu? Eu espero que sim. Então, eu desafio você a falar para algum familiar seu o que você aprendeu com as histórias dos reis e dos profetas que eu contei para vocês e que nós vimos também lá no começo da EBD, lá na nossa salinha, tá bom? Então agora eu vou fazer uma oração para nós iniciarmos a nossa aula de hoje. Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça e falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Paizinho. Obrigado pela vida de cada criança, Deus. Cada criança aqui que está vendo agora esse vídeo, que o Senhor possa estar, Jesus, alcançando o coração delas, Deus. Que o Senhor possa estar chegando nas suas famílias através da vida delas, Deus. Nós te agradecemos por essa oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra e de podermos estar aprendendo, Deus, com esses exemplos que o Senhor deixou na Tua Palavra. Peço que o Senhor esteja abençoando também mais esse momento que nós vamos ter. Que o Senhor esteja conosco, Deus, nos guardando, nos livrando de todo o mal. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Então, agora vamos para iniciar nossa historinha de fato, tá bom? Então, hoje, na história de hoje, nossa última aula, nós vamos recordar. O que é recordar? Nós vamos lembrar algumas histórias que nós já vimos, né? Para ficar bem gravadinho na nossa mente. E nós também vamos tirar algumas lições dessas histórias. Então, nós vamos ver algumas histórias de reis, profetas, e nós vamos fazer uma aplicação para a nossa vida, porque isso é muito importante. A gente tem que ver, entender e aplicar na nossa vida, repetir o que for bom. Então, vamos lá. Nós estudamos sobre vários reis e profetas, mas lá no início eu contei para vocês a história de um rei chamado Ezequias. Quem é que se lembra dele? Então, Ezequias era filho do rei Acais. Só que diferente de seu pai Acais, que era um rei não muito legal,
Ezequias agradou o coração de Deus e ele era um rei que fazia coisas boas. Vamos relembrar algumas coisas que Ezequias fez, né? Primeiro, quando Ezequias terminou a reforma do templo, ele orou na casa de Deus, então o Senhor se agradou dele. Naquela época de Ezequias, vocês lembram quem era o profeta que estava lá com ele? Muito bem, eu sei que vocês lembram. Era o profeta Isaías, não é? Então Deus se agradava de Ezequias, porque Ezequias era um homem que buscava o Senhor. E certa vez, um rei inimigo disse para Ezequias que ele iria invadir o reino dele e que não adiantaria ele pedir proteção para Deus, porque Deus não ia proteger eles, Deus não poderia protegê-los. Imagina que absurdo! Mas sabe o que Ezequias fez? Isso mesmo, ele foi orar, ele foi dobrar os joelhos dele no chão e orou ao Senhor. E Isaías orou junto com ele, né? Isaías, como eu falei para vocês, era o profeta. Então, mais uma vez, no meio da dificuldade, Ezequias se curvou em oração diante do Deus verdadeiro, do Deus Todo-Poderoso. Porque diferente do que o inimigo dele disse a ele sabia que Deus era o Deus poderoso e que Deus poderia livrá-lo. E naquela mesma noite, no dia daquela batalha, Deus mandou um anjo que matou todos os soldados e oficiais do reino inimigo. Viu como nós temos um Deus muito poderoso e Ele ouve as nossas orações, né? E outro caso, quem se lembra quando uma outra situação que o rei Ezequias buscou a Deus em oração? Lá na historinha tiveram várias situações. E essa é a última que nós vimos na nossa historinha, quando ele esteve muito doente. Ele novamente orou a Deus. Ezequias era um rei de oração. Toda vez que ele estava passando por alguma dificuldade ou por algum momento difícil, ele orava ao Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Então, crianças, com essa história de Ezequias, nós vemos a confiança que ele tinha no Senhor. Dessa vez que ele orou ao Senhor, ele foi curado da doença dele, porque nós temos um Deus que nos ouve. Então, quando a gente estiver passando por algum momento difícil, por alguma dificuldade, nós temos que nos curvar diante do Senhor e orar e pedir a Ele proteção, pedir a Ele que nos ajude. Esse é um bom exemplo que nós devemos seguir. Aprender com Ezequias que em todo momento nós devemos orar ao Senhor. Então, quando você estiver preocupado, quando você estiver com medo, quando alguém da sua família estiver doente, estiver enfermo, você vai fazer o quê? Você vai orar ao Senhor, você vai pedir para que o Senhor cure alguém da sua família, você vai pedir para que o Senhor lhe ajude naquele momento difícil. Se você tem uma prova muito difícil para fazer no outro dia e você já estudou, e você vai falar: Senhor, me ajuda para que eu me lembre tudo que eu estudei nessa prova, para essa prova, e Deus vai te ajudar. Porque se você estudou, você fez a sua parte. E aí Deus vai fazer a parte dele te abençoando. Porque o nosso Deus é um Deus muito, muito bom. Então, nós aprendemos com a vida do rei Ezequias que nós devemos orar ao Senhor. Então, nós aprendemos também sobre um rei que começou o seu reinado muito, muito jovem. Quem é que lembra desse rei? Nessa aulinha, nós estávamos lá na igreja ainda. Isso aí, o rei Josias, né? O rei Josias começou o reinado dele muito jovenzinho, mas mesmo assim ele foi um Deus que agradou o coração de Deus. Vocês lembram o que aconteceu na história do rei Josias? Isso, ele mandou reformar a casa de Deus. E aí os trabalhadores foram lá e viram tudo bagunçado. E eles começaram a organizar para fazer uma limpeza primeiro, né? Para poder fazer a reforma. E quando eles estavam mexendo naquelas coisas, eles encontraram uma coisa muito importante, um tesouro muito especial. O que foi que eles encontraram? Vocês lembram? Isso, a palavra de Deus. Eles encontraram a palavra de Deus e eles correram e foram levar até o rei Josias. Quando o rei Josias viu aquilo, ele ficou maravilhado com o que ele leu e ele resolveu reunir todo aquele povo que estava ao redor dele, do reino, e começou a ler a palavra de Deus para eles. Então, através da palavra de Deus, aquele povo pôde entender a verdade. E eles pararam de idolatrar outros reis que não eram um Deus verdadeiro, outros deuses, né?
Então, essa atitude do rei Josias foi muito importante, porque através dessa atitude, ele pôde levar a verdade para aquelas pessoas que não conheciam a verdade. E a palavra de Deus é a nossa verdade. Por isso, nós devemos amar a palavra de Deus e obedecê-la. Esse é o nosso papel. Nós devemos levar a palavra de Deus, amá-la de todo o nosso coração e obedecer, que é o principal. Então, nós aprendemos com o exemplo do rei Josias que nós devemos amar a palavra do Senhor e também devemos obedecê-la, né? Então, nós já vimos 2 exemplos aqui. Primeiro, que nós devemos orar sempre, em todo momento. Segundo, que nós devemos amar e obedecer a palavra do Senhor, tá bom? Então, vamos para mais um exemplo de mais um personagem muito importante que nós vimos durante todas as nossas aulinhas, tá bom? Esse personagem foi um profeta muito ousado, um profeta que teve muita coragem de falar a palavra de Deus. Ele não tinha medo, porque ele sabia que Deus estava sempre com ele. Quem era esse profeta? Vocês lembram? Eu vou dar um tempinho aí para vocês lembrarem, tá bom? Vamos lá. Isso mesmo, eu sabia que vocês iam lembrar. Esse foi o profeta Jeremias. Vocês lembram também o que o profeta fazia? Nós conversamos sobre isso, né? O profeta era aquele homem escolhido por Deus para levar a mensagem de Deus até o povo. E era isso que Jeremias falava. Jeremias falava da mensagem de Deus ao povo de Judá. Mas os reis e as autoridades não acreditavam nele, não acreditavam no que ele falava. E até quiseram matá-lo. E ele, em uma dessas ocasiões, teve que correr, fugir, se esconder, porque estavam atrás dele e queriam matá-lo. Mas Jeremias sempre foi muito corajoso e ele foi preso, colocado num tronco e jogado num poço bem fundo, vocês lembram? Mas nada disso o fez desistir do que Deus mandava que ele fizesse, que era falar a mensagem do Senhor. E o que nós aprendemos com o exemplo de Jeremias? Que devo falar a mensagem de Deus. Nós devemos falar a mensagem de Deus independente da circunstância, independente da situação. Às vezes a gente pode até pensar que a gente vai ser envergonhado ou que as pessoas não vão acreditar na gente, mas a gente deve falar mesmo assim, porque esse é o exemplo que nós temos na Bíblia, tá bom? Então, nós aprendemos 3 coisas importantes até agora. Primeiro, que nós devemos orar em todo momento, né? Em segundo, que nós devemos amar a palavra de Deus com todo o nosso coração e obedecê-la. E o terceiro, nós aprendemos que nós devemos falar a mensagem de Deus sempre, independente da circunstância, mesmo quando for muito difícil, tá bom? E vamos para mais um exemplo, nosso 4º exemplo. Essa história aqui é bem recente. Vocês ainda estão com ela, eu acho que bem fresquinho na mente. Essa história é de um jovem que foi tirado da sua cidade natal e foi levado em cativeiro para a Babilônia. Quem lembra? E junto com ele foram 3 amigos. Quem era esse jovem? Você sabe, exatamente. É a história de Daniel. O que nós aprendemos com Daniel? Daniel, desde muito jovem, ele ouvia falar do Senhor. Os pais dele passava para ele, o pai dele passava essa mensagem. Então, quando ele chegou lá no palácio e o rei Nabucodonosor ofereceu aquele banquete cheio de coisas gostosas para ele, ele recusou e ele falou o quê? Que ele não ia se contaminar com as iguarias do rei, porque ele sabia que aquela comida era oferecida para outros deuses. E não era aquilo que ele tinha aprendido. Ele tinha aprendido que ele devia devoção a um único e verdadeiro Deus, que é o nosso Deus, não é? E isso Daniel levou para toda a vida dele, né? Então nós vimos que ele novo e ele velhinho, né? Quando ele foi jogado na cova dos leões, ele sempre permaneceu tendo um bom testemunho. E o que é, né? Um bom testemunho é você refletir a imagem do Senhor. Daniel, ele viveu muito tempo e ele profetizou por muitos anos em reinados muito diferentes, mas ele sempre permaneceu firme à palavra do Senhor, sempre manteve a sua integridade, ele nunca se deixou contaminar. Então, a história de Daniel nos ensina uma grande lição.
não importa onde ou perto de quem estivermos, devemos honrar ao nosso Deus. Independente de quem esteja por perto, se tem alguém olhando ou se não tem alguém olhando, nós devemos honrar o nosso Deus. E isso nós vamos fazer através das nossas atitudes. As nossas atitudes que são o nosso testemunho. As pessoas têm que ver que você é uma pessoa correta, uma pessoa que não fala mentira, uma pessoa que é obediente. Isso é um bom testemunho. Então, quando você vê um coleguinha seu fazendo alguma coisa errada, não imite, mas pelo contrário, faça como Daniel. Diga a ele que isso é errado e que você não vai fazer, porque você não vai se contaminar e você vai acabar sendo um exemplo para essa criança. E aí aproveita e fala de Deus, do amor de Deus, que é isso que Deus quer da gente, que a gente não se contamine. Então nós aprendemos mais uma lição muito importante, né? A primeira foi que nós devemos orar em todo tempo, a todo momento. A segunda, nós aprendemos com a história do rei Josias que nós devemos amar a palavra do Senhor com todo o nosso coração e sempre obedecê-la. A terceira lição nós aprendemos com o profeta Jeremias, que devemos sempre falar a mensagem de Deus, mesmo nos momentos difíceis, né? E a quarta e última lição que nós aprendemos com Daniel não vou me contaminar e vou dar sempre um bom testemunho. Então, essas lições foram muito importantes para que a gente aprendesse isso. Isso que a gente aprendeu agora faz parte de uma vida cristã, de um caráter cristão. É isso que você, como uma criança que recebeu o Senhor na sua vida, Jesus na sua vida, deve agir. Você deve ser uma criança que dá bom testemunho, né? Uma criança que ora ao Senhor, uma criança que fala do amor de Deus, a palavra de Deus, né? Uma criança que não importa o momento, se tem alguém olhando ou não, está sempre buscando fazer o que é correto. Bom, e com todas as histórias, nós aprendemos que o reino de Judá, ele teve por muitos anos, por muitos reis e profetas. E toda vez que o rei acreditava no que o profeta dizia e obedecia a palavra do Senhor, aquele povo era abençoado. E quando acontecia o contrário, quando o rei rejeitava a palavra do Senhor, aquele povo sofria muitas consequências ruins, não é? E nós devemos levar isso para a nossa vida também. A gente deve obedecer a palavra do Senhor, porque quando a gente obedece, nós somos abençoados. Mas quando a gente não obedece, a gente pode sofrer várias consequências, tá bom? Essa é a nossa mensagem que a gente tem que ter em mente hoje, tá? Vamos falar mais uma vez o versículo de hoje pra gente aprender e ficar bem na nossa mente. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei. O que é guardar a tua lei? Guardar a tua palavra e cumpri-la de todo o coração. Salmos 119, 34. Então a gente pede, Senhor, dá-me entendimento para que eu guarde a tua palavra, para que eu ame a tua palavra e para que eu cumpra, ou seja, para que eu obedeça, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham entendido, que esse tempo tenha sido muito bom para vocês. Foi um prazer estar com vocês durante todo esse tempo que nós tivemos juntos. Continuo, claro, com muita, muita saudade de todos vocês, tá bom? Vocês estão todos dentro do meu coração e eu não vejo a hora de poder abraçar e dar um beijo em cada um de vocês, tá bom? Tia Natália tá com muita, muita, muita saudade, tá bom? Um beijo enorme pra vocês. E agora nós vamos ficar com uns recadinhos muito especiais. Vocês sentiram falta de mais alguém, de duas pessoas muito especiais e importantes que estiveram com a gente lá no comecinho, mas agora elas não puderam estar porque estamos todos em lugares diferentes agora. Só que elas deixaram um recado, uma mensagem muito especial para vocês nessa nossa última lição. E agora eu vou deixar para vocês, então prestem atenção no recado, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente, tá? Tia Natália ama vocês. Cheiro. Tchau, tchau. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? A tia Larissa está aqui hoje para falar que estamos chegando ao fim de mais um ciclo.
Pois é, o início desse ciclo foi muito bom. Nós estávamos lá na igreja, nos reunindo em comunhão. Infelizmente veio a pandemia e nos fez ficar em casa, mas para tudo Deus não tem um propósito, e nós sabemos disso. E sabemos também que Deus responde às orações. Isso a gente pôde aprender com alguns reis, inclusive com o rei Ezequias. Vocês lembram dele? Pois é, durante esses domingos, a tia Natália se dedicou muito para trazer as lições para vocês. E ficaram muito boas, não é mesmo? Estão com saudade da tia Natália? Porque a tia Natália e a tia Larissa estão com muita saudade de vocês. E vocês estão nos nossos corações e em nossas orações também. Nossas orações por vocês, pela família de vocês e para que essa pandemia acabe e que nós possamos nos reunir de volta. Pois é, eu só apareci para dar um oi mesmo e falar que vocês são muito importantes para mim. Sim, são sim. E estou orando para que eu possa encontrar cada um de vocês para abraçá-los, tá bom? Um beijo e até mais. Oi meninos, a tia Ana tá passando aqui pra falar que tá com muita saudade de cada um de vocês. Chega perto, dá um belo de um cheiro e um abraço. Tô com muita saudade. Mas por causa dessa pequena doença a gente tem que ficar desse jeito. Mas ó, saiba que a gente ama muito vocês, quer que vocês continuem muito aprendendo a palavra de Deus e sabendo o quanto elas são importantes pra vocês. Lavem as mãos, cuidem do papai e da mamãe, continuem vendo as aulas. A gente tá com muita saudade de ver cada um de vocês, essas carinhas que a gente tá querendo cuidar. Se cuidem, a gente ama muito vocês, tá bom? Eu tô com muita saudade. Beijo!